Muito bem, meus caros e minhas caras, vamos nessa web aula a espancar uma grande dúvida dos alunos. Que beleza! O artigo 5º, como tem os seus vários incisos, vários pauzinhos em romano, a gente estuda em grupinhos. Na memorização, eu faço grupinho das coisas que são de grátis, grupinho das coisas que são do judiciário e temos o grupinho dos tratados, que na verdade é um dispositivo só, mas ele é muito de categoria. Bom, vamos lá. Artigo 5º. Profundezas do Netuno. É uma matéria sofisticada. Que beleza! Netunão! Tá lá. Com qual status um tratado internacional entra no Brasil? Então, o presidente da República assina um tratado internacional, o Congresso vai lá, referenda. Esse tratado entra como no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro? Entra como emenda entra como se um tratado internacional versar sobre direitos humanos, é ou não é? Se versar sobre direitos humanos, aí entra como algo equivalente às emendas constitucionais. Que beleza! Então tá lá. É uma questão batida, está sendo muito perguntada. Novidade da emenda constitucional número 45 de 2004. Os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos e obedecerem aí o rito das emendas constitucionais, tá lá, 2 turnos, 3/5 de voto sim, eles vão entrar como algo equivalente às emendas constitucionais. Mas olha que interessante, deixa eu colocar uma caneta aqui, olha que interessante, e se o tratado não versar sobre direitos humanos? Se o tratado não versar sobre direitos humanos, aí entra como sempre entrou, como uma lei ordinária federal. Então, um tratado internacional, já anteriormente, tinha que responder assim. Um tratado internacional entrará como? Depende. Então, um tratado internacional que versar sobre direitos humanos vai entrar como algo equivalente a uma emenda constitucional, vai ganhar status constitucional. E um tratado que não versar sobre direitos humanos vai entrar como sempre entrou, como uma lei ordinária federal. Belezura? Belezura. Mas eu já sabia. Mas agora vem a seguinte ideia. E se um tratado versar sobre direitos humanos, mas não obedecer o rito das emendas, 2 turnos, 3/5 de voto sim, como é que vai entrar esse tratado internacional no Brasil? O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um recurso, adotou uma teoria alemã, que é a seguinte: se um tratado internacional versar sobre direitos humanos e não obedecer o rito das emendas constitucionais, vai entrar como um negócio, um bagulho chamado norma supralegal. Meus caros e minhas caras, anota aí. Norma supralegal. E a ideia é assim. Uma norma supralegal vai estar abaixo da Constituição, mas acima de outros direitos. Vamos voltar naquele slide. Olha lá, uma norma supralegal entraria aqui então. Uma norma supralegal estaria abaixo da Constituição, mas acima das outras leis. Interessantíssimo, né? Essa nova teoria aí, adotada pelo Supremo Tribunal Federal. A norma supralegal estaria abaixo da Constituição, mas acima das outras leis. Se é assim, a norma supralegal, esse tratado internacional que entrou no Brasil com essa natureza,
esse tratado não tem a força de reformar a Constituição, mas porque está abaixo da Constituição. Mas esse tratado tem a força de revogar, né, ou pelo menos de suspender a eficácia da legislação que está abaixo. Onde que está toda essa polêmica que os alunos perguntam? É que, como precisa contar essa história de normas supralegais, o aluno fica com a ideia, não você, povo, você não. O aluno fica com a ideia em que esse tratado que versa sobre direitos humanos e não obedecer o rito das emendas, que ele reforma a Constituição. Olha que interessante. Então, teve aí uns tratados e acordos internacionais que proibiam a figura da prisão civil por depositário infiel. Então, qualquer forma de depositário infiel, o Brasil assinou aí um tratado internacional que proibia. Esse tratado internacional que proibia aí a prisão civil por dívida de depositário infiel, ele não obedeceu o rito das emendas constitucionais. Logo, ele entrou como norma supralegal, abaixo da Constituição, mas acima das outras leis. Então, qual que é a dúvida dos alunos? Se o Brasil, então, assinou esse tratado que proibia a prisão civil por dívida de depositário infiel, se esse dispositivo da Constituição ainda está valendo, se esse artigo da Constituição ainda está chovendo, gerando efeitos, não se esqueça que o tratado internacional que não versa sobre direitos humanos é uma lei ordinária federal. Maravilha. O tratado que versa sobre direitos humanos e obedece o rito das emendas, ele ganha status constitucional, ele ganha nível constitucional. Mas o tratado que versa sobre direitos humanos, mas não obedeceu o rito das emendas, está abaixo da Constituição. Acima das outras leis, mas abaixo da Constituição. Então não se esqueça isso. O tratado lá que o Brasil assinou nunca jamais teria força para reformar a Constituição. Então, professor, quer dizer que esse artigo, então, ele está valendo? Ele está valendo. Tanto é que já caiu nas provas aí. Não haverá prisão civil por dívida, salvo inadimplemento de obrigação alimentícia, VOLIM, voluntário e inexcusável, e também nos casos de prisão civil por dívida por depositário infiel. Então vai lá, qualquer forma de depositário infiel. Vai lá, o dono da empresa tem uma ação contra ele, os bens são penhorados, o juiz o nomeia como depositário, vai guardar os bens até resolver a ação, ele vai lá e some com os bens. O juiz decreta depositário infiel. Anteriormente, o juiz decretava prisão, prendia mesmo. Agora, com esse tratado, mesmo que, ainda que haja previsão constitucional para ter a prisão civil por dívida depositário infiel, o tratado revogou todos os dispositivos abaixo, né? Ou tornou pelo menos suspensa a eficácia. Então, o CPC que regulamentava, que é uma lei ordinária federal, a prisão pelo depositário infiel, o CPC então não tem mais efeitos. Então, na prática, resumindo, eu vou ter um artigo da Constituição que está em vigor, que é válido, mas que não vai ter eficácia no caso aqui da prisão civil por dívida por depositário infiel. Belezura? Mande dúvidas, hein? Mande dúvida. Muito bem, meus caros e minhas caras. É muito bom estar com vocês. Mande dúvidas. Mande aí, acesse o site, fique com a gente. E por essa web aula é só. Levanta o som, DJ!